Está nos acompanhando na Rádio RCI, nas redes sociais. O programa Entre Livros hoje vai falar sobre a cidade de Foz do Iguaçu. O título do livro Foz do Iguaçu Intercultural, Cotidiano e Narrativas da Alteridade. A narradora é conhecida aqui na cidade, Nara Oliveira. Ela é graduada em Serviço Social. Ela participou do programa de formação em Dinâmica dos Grupos pela Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, especialista em metodologia do ensino, mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela UniOeste, e ela é docente, né, de Antropologia Cultural e Sociologia em cursos de graduação. Então, Nara, a gente já recebe você com muitas boas-vindas ao nosso programa. Vamos conversar hoje sobre a nossa cidade, não é isso, Nara? Isso, obrigada, Rosa. Eu queria dizer, queria começar agradecendo, né, agradecendo você, agradecendo a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre Foz do Iguaçu, que é um assunto para todo mundo que vive na cidade, nasceu aqui, para quem chega de fora, interessa muito, é uma cidade cheia de características e peculiaridades que eu digo que Foz do Iguaçu é um baú, né? Quer dizer, quanto mais a gente mexe, mais a gente descobre sobre a cidade, e isso nos ajuda a entender melhor o lugar e viver melhor também no lugar. Isso mesmo. Nara, você faz uma abordagem assim bem mesmo, né, no estilo de antropóloga, e você faz primeiro uma contextualização, que é uma parte que eu gosto muito, né, que é a questão histórica, né? Você começa a falar da história, da geografia. Eu queria que você desse uma abordagem assim bem inicial sobre Foz do Iguaçu, até a gente chegar na Foz do Iguaçu de hoje, não é isso? Sim. Bom, vou tentar sintetizar aqui um pouquinho as motivações para escrever o próprio livro, né? Sempre bom quando a gente conversa com a audiência, ou enfim, com as pessoas, né? Os canais de mídia nos permitem essa aproximação, tentar dar a entender, né? Por que a gente se interessou por fazer isso. Então, eu sou gaúcha, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul e morei uma boa parte da minha vida, quase 3 décadas lá. Hoje eu moro em Foz do Iguaçu quase a mesma quantidade de anos, né? Mais de 25 anos vivendo aqui na cidade de Foz. Mas, enfim, eu sou migrante, né? Eu vim de Foz do Iguaçu, vim de Porto Alegre, eu morava em Porto Alegre, e saí de Porto Alegre para vir para Foz do Iguaçu. Então, quando a gente faz um processo de imigração e vai para um outro lugar, né? A gente tem aí o desafio de compreender como é que a vida anda nesse lugar, né? Como é que ela se movimenta, como é que as pessoas fazem. E, obviamente, de um lugar para o outro, mesmo que a gente esteja dentro de um mesmo país, os hábitos são diferentes, as culturas são distintas, né? Os jeitos de fazer a vida são diferentes. E esse é o desafio de todo migrante, seja ele um imigrante que venha de um outro país, né? Ou de um outro continente, seja ele do migrante que se desloca dentro do próprio país, já que o Brasil tem dimensões territoriais enormes, né? Então, é um país continental e aqui dentro do próprio país, se a gente cruza lá, vamos lá, do Ceará para o Rio Grande do Sul, a gente atravessa, né, uma série de outros territórios e, enfim, são particularidades, né, de pares, de pessoas que vivem na mesma nação, mas cultivam códigos culturais ou formas culturais de viver diferentes, né? Então, eu vim para cá, para Foz do Iguaçu, e imediatamente essa cidade me pareceu muito distinta e muito diferente, porque aqui a gente cruza, né, com um monte de gente que tem biotipos já diferentes. Todo mundo sabe que lá no Rio Grande do Sul a gente tem imigração alemã e italiana, né? Então, é basicamente europeia, e mais ou menos as pessoas têm um biotipo muito semelhante, assim, a gente está acostumado. E aqui na cidade você tem contrastes bem definidos, né? Porque tem pessoas asiáticos, né? Tem os brasileiros, tem, enfim, europeus, americanos, então tem gente de todo lado. E isso me chamou muita atenção quando eu cheguei aqui. A gente diz que as cataratas são
incontestavelmente lindas, e são, né? A beleza natural de Foz do Iguaçu, ela realmente é contagiante, né? Você fica estarrecido com tanta beleza, mas o que me chamou a atenção mesmo aqui foram as humanidades, né? Quer dizer, as pessoas que ocupam esse território, né? Não tinha como não parar e olhar e prestar atenção, enfim, eu me senti muito atraída por essa diversidade de pessoas, né, e pelos hábitos, pelos idiomas, né, a gente sabe que aqui em Foz nós banalizamos, né, que a gente entra num supermercado, numa farmácia, paga em guarani, em dólar, em peso, em reais, enfim, em qualquer libra, em qualquer moeda. Parece que isso é assim em todo lugar, e a gente sabe que isso é próprio da região de fronteira, e não é só isso, né, é uma série de outras coisas que nós fazemos, né, ou as práticas que a gente tem no cotidiano, que são distintas. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar essa realidade ou esse cenário. E quando eu entrei para o mestrado, eu já tinha 10 anos pesquisando esse assunto, mas dentro do processo acadêmico na graduação, professora do ensino superior. Então, com os alunos em sala de aula, né, muitos alunos de comunicação, jornalismo, a gente debatia muito esses temas, para poder entender essa realidade e o valor disso tudo, né? O quanto isso fazia dessa cidade uma cidade diferente de outras cidades mais do centro do Brasil, né? Então, quando eu entrei para o mestrado, eu já estava no meio acadêmico e já estudava isso, já pesquisava bastante, mas foi no mestrado que eu pude fazer a pesquisa, então apresentei um projeto de pesquisa para estudar o fenômeno da migração, né? E aí, realmente, eu digo sempre, quando eu tenho algumas entrevistas e tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, que esse foi um grande pretexto para eu entrar na casa dos imigrantes, né, e poder saber como eles vivem, né? Então, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu sou uma pessoa movida, né, por essas diferenças, isso me chama a atenção, eu tenho vontade de me aproximar, e aí a casa, né, é o lugar da gente, né, é onde a gente se mostra além, né, da nossa expressão oral ou corporal, né? Então, a casa é a extensão daquilo que nós somos. Então, entrar na casa ou ser acolhida na casa desses imigrantes, né, foi uma experiência muito impressionante. Com relação à questão do processo da imigração, o porquê da imigração, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, nós tínhamos aqui em Foz como maioria, o ranking dos habitantes da cidade, né? A maioria dos habitantes não era de nativos de Foz do Iguaçu, naquela ocasião, há 25 anos. A gente tinha a maioria de migrantes brasileiros de outras naturalidades, nascidos em outros estados, em outras cidades, em outras localidades, isso no primeiro lugar. E o que já era interessante, porque normalmente quando você chega numa cidade, você tem a maioria de nativos, né? A menos que essa cidade de interior seja muito... Itaipu, ou não? Teve depois. Não, isso, claro, sem dúvida nenhuma, também tem relação com isso. Mas aí, Rose, que eu gosto de dizer que quando a gente esteve lá no início, aí, o Romário Martins, em 1889, com o processo, né, da colônia militar, o assentamento da colônia militar e tudo mais aqui, quando se tem os primeiros levantamentos e as primeiras publicações da oficialidade em relação aos números aqui, os brasileiros já não eram, ou melhor, os estrangeiros já eram maioria, né? Então, assim, sem nem entrar muito no mérito, né, obviamente, da ancestralidade dos povos originários, né, que, enfim, são os donos da terra, né, e que estavam aqui antes de qualquer mecanismo de urbanização se instaurar nessa região, ainda assim, quando esse processo de deslocamento das cidades, né, para explorar essa região acontece, a gente tem aqui predominantemente estrangeiros. Eu até selecionei aqui um trechinho para colocar. Então, veja bem, lá em 1889, né, quando foi fundada a colônia militar, além, obviamente, dos indígenas, dos povos indígenas que viviam nessa região, o Romário Martins publicou e anotou a presença de 324 pessoas aqui nesse território. Desses 324, 188 eram paraguaios, 93 eram brasileiros, 33 eram argentinos, 5 franceses, 2 uruguaios, 2 orientais e 1 inglês. Quer dizer, já nesse período, né, no início da ocupação nesse território, a gente tem essa predominância, né? Então, e isso, obviamente,
se manteve. Claro, a cidade depois foi devagarinho, né, se desenvolvendo, ela tinha lá 30 mil habitantes, de repente, em uma década, lá na década de 70, né, o advento da Itaipu, passou para 170, e aí foi aquela loucura, né, loucura no sentido de adaptação dos moradores do lugar com toda essa população que chegou depois, toda a transformação que a cidade sofreu. Mas até lá, na década de 70, de 1889 até lá, devagarinho a cidade foi se assentando, teve as primeiras levas migratórias, né, e tudo mais, mas ela já tinha essa característica, né, quer dizer, ela já começa com a marca da estrangeiridade, né, e isso é interessante, né, não sei se eu estou falando demais, Rose, você me... Não. Pode seguir, pode seguir. A gente ainda tem um tempinho. Você embala, mas é gostoso, é instigante, né? A gente quer saber mais. Então, assim, a gente está acostumado com as cidades de interior, normalmente a gente encontra essa coisa mais cosmopolita nas metrópoles, né? Nas cidades maiores e tudo mais. E no interior a gente tem coletivos mais homogêneos, né? Então, você tem lá uma colônia alemã, a colônia italiana, né? Moram em determinados territórios, etc., e ocupam, né, determinados territórios em cada estado. E Foz, né, pela própria configuração geopolítica também aqui de fronteira e tudo mais, ela não guarda essa característica, né? Então, é uma cidade que não tem esse quê mais predominante da homogeneidade próprio das cidades médias, né? Porque não é uma cidade pequena, é uma cidade média, né? Então, chama a atenção porque é uma cidade média com características problemáticas, né? Circunstâncias para serem resolvidas muito, muito próximas, né? Com aquelas que a gente vê nas metrópoles, né? Então, isso faz dessa cidade uma cidade também interessante, né? Porque a vida não é aquela vida mais tranquila, né? A gente vamos nos mudar para uma cidade pequena, porque a vida é mais tranquila, eu cansei da cidade grande, enfim. Aqui não é assim, né? Aqui a gente tem toda essa mistura, e as fronteiras que nós temos aqui são muito mais simbólicas do que geográficas, propriamente ditas, porque a gente se sente muito em casa atravessando a ponte, indo para o lado de lá no Paraguai ou na Argentina, e de lá para cá a mesma coisa. É problema para nós quando essa ponte ela é fechada por algum motivo. Aí sim a gente se sente, né, afetado por qualquer... porque isso modifica o nosso cotidiano, mas o nosso cotidiano de trânsito daqui para lá e de lá para cá está incorporado. Então, eu sempre digo, né, que a maioria dos moradores de Foz do Iguaçu conhece Cidade do Leste, da Cidade do Leste, conhece Puerto Iguaçu, já passou para o lado de lá. A grande maioria da população, da nossa população, já teve a experiência de estar no Paraguai e de transitar pelas pontes de lá para cá e daqui para lá. Mas muitos de nós não conhecem a maioria dos bairros de Foz do Iguaçu. Então, as nossas fronteiras são muito mais interiorizadas do que efetivamente fronteiras internacionais. São coisas distintas, mas eu gosto de falar disso porque, às vezes, né, a nitidez da fronteira internacional acaba fazendo com que a gente coloque um filtro e a gente não enxerga outras fronteiras com as quais nós convivemos e que são muito mais presentes, deveriam, né, estar muito mais presentes no nosso consciente do que efetivamente estão, né? Então, são coisas para a gente questionar, né? Agora, realmente, a gente tem em Foz do Iguaçu uma característica de cidade de interior, mas, ao mesmo tempo, tem uma diversidade tão grande, dependendo da região da cidade, muito peculiar, muito diferente de uma cidade pequena, mas também não tem característica de cidade grande. Ela é realmente uma cidade assim, atípica, né? Ela Sim. tem assim as suas diferenças, né? De uma cidade, digamos, normal, né? A gente tem Itaipu, a gente tem Cataratas, a gente tem aqui os dois países, né? Que são a nossa casa, igual você falou, né? A gente está aqui, está lá, né? Essa Sim. realmente é uma realidade. É estendido, né? A gente não enxerga a cidade, né? Com essas fronteiras tão demarcadas, né? Quer dizer, a gente transita por elas. Fico pensando, né? Você vai numa metrópole, quantas pontes você cruza dentro da própria metrópole, né? Para ir de um território, de um bairro para o outro. Aqui é mais ou menos isso. A gente cruza esse território, né? E está acostumou
com isso, né? Se a gente não faz isso, parece que o território ficou mais estreito, né? Então, isso, no nosso imaginário, vamos dizer assim, a noção de brasilidade, de viver no Brasil, é estendida. E penso que para os paraguaios ou para os argentinos também tem isso, mais para os paraguaios, inclusive, do que os argentinos, porque, historicamente, essa relação, né, é mais intensa, acontece com mais frequência e mais intensidade, e também eles vêm para cá e o território também se dilata, né? Está mais estendido, né? Então, é o que a gente fala da ponte. A ponte, ela demarca, né, ali uma fronteira, ou os rios, né, demarcam essa fronteira de um lado para o outro. Por outro lado, a ponte mostra que lá tem outro país, mas ela também é a zona de contato. É por ali que a gente encontra essas outras pessoas, né? Então, esses monumentos, como a Ponte da Amizade, a Ponte da Fraternidade, eles são impregnados aí dessas experiências de ir e vir, né? Tanto dos brasileiros, nativos, de Foz do Iguaçu ou não, dos migrantes, dos imigrantes, então, eu digo das gentes de Foz, né? De quem vive aqui. Muito bom, Nara. A gente vai dar um pequeno intervalo. Estamos aqui com Nara Oliveira, falando sobre Foz do Iguaçu intercultural. Nós retornamos, pessoal, em 1 minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Falando hoje sobre a Terra das Cataratas, Nara Oliveira está dando aí uma abordagem geral sobre a nossa cidade. Nara, você fala bastante aqui da alteridade, né? Aprofunda um pouquinho mais esse conceito e como que você vê isso na cidade. Bom, para a gente entender, assim, a palavra às vezes parece estranha para muitos, né? E alteridade. Bom, identidade é uma coisa que a gente sabe e conhece bem, já ouviu falar, né? Então, identidade, a gente costuma falar, é o que nos caracteriza. Então, eu tenho a minha identidade. A minha identidade é aquela identidade que a gente chama subjetiva, que diz respeito às minhas experiências particulares, por isso nós somos todos diferentes, né? Porque cada um vive coisas que o outro não vive. Então, isso que é só meu, né, que diz respeito àquelas experiências muito particulares, muito singulares, a gente chama de identidade subjetiva. E a gente tem também a identidade social, que é aquela identidade compartilhada, aquelas coisas que a gente faz como grupo, né? Então, eu faço, a Rose faz, vocês que estão ouvindo o programa fazem também. Então, é aquilo que caracteriza e que é relativo à cultura, né? Os hábitos, aos códigos culturais, aquilo que a gente aprendeu fazendo no dia a dia, né, em determinado lugar, e as pessoas daqui fazem desse jeito, as pessoas de outro lugar vão ter hábitos diferentes, vão fazer de um outro jeito. Então, a identidade é familiar para nós. A alteridade é aquilo que é próprio do outro, aquele que é diferente de nós, né? Aquele que é quando a gente, então, desloca um pouco o olhar da nossa realidade para tentar enxergar a realidade do outro, que é diferente de nós, do outro que tem ali, da mesma maneira que nós temos, experiências também, sendo que essas experiências serão distintas, né? Porque é uma pessoa, outra pessoa. Então, a alteridade ou a outridade também, como se diz, né? É o que a gente costuma... Normalmente, quando a gente fala desses temas, a gente pega alguns grupos, né? Que nesses grupos é mais fácil a gente identificar. Por exemplo, é mais fácil a gente ver as diferenças num grupo de estrangeiros que vem do Oriente do que a gente vê as diferenças num grupo de estrangeiros que vem da Europa. Porque a gente tem aqui um trânsito de europeus e a gente tem também muitos casamentos mistos e, portanto, muitos descendentes, né? E essa mistura está meio familiar para a gente. Mas quando a gente pega, por exemplo, taiwaneses, né, ou libaneses, a gente tende a perceber mais rapidamente, até no biotipo, aquela diferença em relação a nós. Aí, com isso, vem a bagagem cultural, né? O idioma que é outro, as expressões de fé ou de religiosidade que são distintas também, o jeito de falar, os regionalismos, enfim, tudo tem características diferentes. Então, a alteridade, ela serve para caracterizar qualquer outro, mesmo os outros que são os estrangeiros de dentro, que eu gosto de chamar. Por exemplo,
Eu sou estrangeira de dentro em Foz do Iguaçu, porque eu não sou nativa, não nasci aqui, mas eu sou brasileira, assim como o iguaçuense também é. Então, mas eu sou estrangeira porque eu venho de um outro estado diferente desse, e esse estado cultiva hábitos culturais diferentes desse. Então, a estrangeiridade, né, ela está também nos grupos, entre aspas, de iguais. A gente chama de iguais os diferentes que habitam a mesma cultura ou que compartilham a mesma cultura. Então, muito bem, tem os estrangeiros de dentro e os estrangeiros de fora. Os estrangeiros de fora, eles tornam mais nítida a alteridade, porque há mais contraste, especialmente esses que a gente fala como libaneses ou taiwaneses, né, indianos, né, que tem um código cultural muito mais contrastante do que esses códigos culturais que a gente está mais familiarizado. Agora, é interessante pensar nisso, porque quando a gente pensa, então, que essa estrangeiridade não é só de quem é imigrante, mas que também é nossa, né, e em função das nossas diferenças uns com os outros, a gente presta mais atenção e fica mais próximo, né, da realidade do estrangeiro. Vamos pensar assim, a gente vive em Foz do Iguaçu. Para nós, o estrangeiro é o libanês que chega, é o taiwanês que chega, certo? Mas para o taiwanês que chega ou para o libanês que chega, os estrangeiros somos nós, certo? Por quê? Porque a referência cultural dele, né, ele chegou aqui, daqui ele está enxergando essa humanidade que vive aqui. Então, quem são os estrangeiros para ele? Somos nós, certo? Você vai ali no Roquila, aquele restaurante taiwanês que tem na JK. Se você chegar lá às 7 horas da noite, estrangeiro é você, porque a comunidade está toda lá comendo, entende? Então, os estabelecimentos comerciais aqui, especialmente aqueles, né, que são os proprietários, né, são estrangeiros, eles invertem completamente a lógica da nacionalidade. E isso é interessante, né, porque essa lógica pode nos ajudar, mas pode nos atrapalhar. E, historicamente, né, elas nos atrapalhou muito, no sentido de que os de dentro e os de fora, as guerras, né, entre territórios e tudo mais. Então, hoje a gente vive um mundo diferente, é um mundo que a comunicação, as tecnologias facilitaram, né, a gente poder olhar e estender o olhar para mais longe do que efetivamente o território de nascimento, para as questões de consanguinidade. A gente vive uma sociedade mundializada, globalizada, enfim, e nós já podemos, né, tratar esses assuntos com um pouco mais de cuidado, né? Vamos dizer assim, com um pouco mais eu sempre digo, de pesquisa de campo, né? Querendo ver, ao invés de reproduzir aquilo que a gente ouviu sobre. Então, a gente está num território em que a gente não precisa falar o que a gente ouviu sobre os árabes, eles estão aí para a gente interagir com eles, né? E aprender com eles, e eles aprenderem conosco e tudo mais. Então, às vezes, né, a gente reproduz estereótipos e preconceitos e tudo mais, porque está acostumado. Isso é, até certo ponto, os estereótipos e os preconceitos, eles estão presentes na cultura. Por outro lado, são eles que, de um jeito ou de outro, nos afastam, né, ou nos mantêm afastados. Então, se a gente desconstrói isso, se a gente se aproxima, a tendência é a gente se beneficiar com essa experiência de proximidade cultural, né? Então, Foz do Iguaçu é uma escola, então, para isso. Eu tenho muitos alunos, e alguns alunos não moram aqui em Foz, não nasceram aqui, vêm para cá estudar. E é impressionante como, para esses alunos que vêm para cá estudar, que moram em cidades próximas, Medianeira e outras, né, é claro, é mais claro as contribuições de nós nos relacionarmos com as pessoas que vêm de outros lugares. É mais claro do que para quem está aqui, né? A tendência, quando a gente vive no lugar, aos poucos, né, é se acostumar e, às vezes, não perceber o quanto isso é valorativo. Então, a pessoa que vem de fora, ela olha, né, com aquele olhar de turista, sabe como é? Chega o turista, ele olha e vê tudo que ele não está acostumado a ver, porque interessa para ele aquilo que ele não está acostumado a ver. Mas quem mora na cidade se acostuma com isso e, às vezes, né, perde a oportunidade, desperdiça a oportunidade de aprender uma série de coisas e também de compartilhar uma série de outras, né? Enfim, de estabelecer vínculos e de se relacionar com pessoas. Afinal, nosso grande patrimônio são as companhias, né? São as pessoas com as quais nós convivemos. Então,
acho que Foz é um convite permanente para a gente pensar mais sobre isso, né? Sobre o quanto nós podemos fazer dessa rede social, e aí eu não estou falando da rede da internet, né? O WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram. Eu estou falando mesmo da nossa lista, né, de relacionamentos, o quanto a gente pode fazer dela, né, uma orquestra, né, com muitos instrumentos, com muitas pessoas que contribuem com diferentes tons, né, diferentes cores, diferentes notas musicais, fazendo aí uma metáfora ou para poder entender melhor. Nossa, muito bom. Agora você, na sua obra, você fez, né, aquilo que você falou de conhecer essas gentes, né? Você foi até as casas, você entrou nos ambientes, você entrou na cultura, na história, né, de gentes, né? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência aí, como é que foi? Eu acho que quando a gente se interessa por esse assunto, por exemplo, né? Eu, por exemplo, foi na casa desses imigrantes. É impressionante, Rose, como a gente não imagina o tamanho do aprendizado, ou o tamanho da possibilidade que pessoas que não nos conhecem, o tamanho da interferência dessas pessoas que não nos conhecem em nos ensinar sobre nós mesmos, né? Isso é uma coisa que a gente sempre subdimensiona. A gente sabe que, claro, quando a gente conhece alguém, a gente vai aprender alguma coisa, mas a gente nunca tem noção do tamanho desse aprendizado, né? E porque a gente se aproxima muito superficialmente, às vezes, né? Então, é aquela coisa mais cordial do dia a dia, né? Mas não passa disso. Agora, quando de um jeito ou de outro a gente resolve investir, né? Assim como a gente investe nos negócios, né? Investe nas aquisições, nos patrimônios, nas compras que nós fazemos, nas propriedades que nós adquirimos, seja lá o que for, assim como a gente investe nisso, né? Quando a gente investe mais pesado nos relacionamentos, é impressionante os dividendos, né? O quanto a gente ganha com isso. Então, eu vim de Porto Alegre para cá, e a cidade era intrigante para mim, porque era diferente. Eu queria entender essa cidade, porque eu pretendia viver aqui uns bons anos da minha vida, e já se passam 25. Então, eu vou viver num lugar, eu tenho que saber que lugar é esse, eu tenho que conhecer, eu tenho que gostar do lugar. Como é que a gente gosta de alguém se a gente não se aproxima de alguém? É duro, né? Você só consegue gostar de alguém se você vai atrás, investe nessa relação para começar a gostar. Então, com o território não é diferente, né? Como é que você vai viver num lugar, pretende viver 20 anos num lugar, e você não conhece o lugar, não compreende, porque se não conhece, não compreende, né? Não compreende o lugar e não se apaixona pelo lugar, né? Não estabelece um vínculo mais estreito com o lugar. Então, quando eu vim para cá, eu comecei nas casas dos imigrantes, nessa pesquisa. Quando eu entrei na Casa dos Imigrantes, eu fiz uma viagem na minha história de migração. Eu sempre pensava migração, eu migrei de Porto Alegre para Foz do Iguaçu, mas foi na casa desses estrangeiros, né, dessas pessoas que estão, a princípio, tão distantes de nós em termos culturais, que eu me aproximei tão mais profundamente da minha história de vida, mais remota, lá na infância, né? A primeira migração que eu fiz, eu tinha 3 anos e meio de idade. Isso estava muito longe para mim, nem pensava nisso. Tinha 3 anos e meio de idade quando os meus pais saíram de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade marítima, né? E foram para Porto Alegre, que é a capital, né? Então, eu vivia a mais ou menos 400 quilômetros da capital e vivia com todos, a minha família extendida, né? Todos os meus tios, tias, primos, etc. E eu saí de lá e fui para Porto Alegre. E fiquei em Porto Alegre até vir para cá. Eu nunca pensei o quanto essa migração tinha sido, vamos dizer assim, uma experiência difícil para mim naquela ocasião. Eu fui processar isso de forma consciente a partir dessa pesquisa, né? Quer dizer, eu ia e vinha a Rio Grande todo ano nas férias para ver a família, né? E sempre que eu saía de lá tinha uma ponte, a ponte que liga Rio Grande a Pelotas, né? Tinha essa ponte. E quando eu estava voltando, quando eu ia era uma festa. Quando eu voltava de lá e passava, e esperava passar a ponte, porque eu sempre achava que o meu pai podia mudar de ideia e não mais ir. E a ponte representava para mim, né, esse marco. Depois da ponte não tinha mais volta. Mas antes da ponte sempre ele podia voltar,
né? A ponte é a capa do livro aqui, porque realmente ela é uma iconografia importante, né? Então, eu chorava muito depois da ponte. E isso aconteceu até os meus 16 anos de idade. Eu não era mais criança. Mas isso tinha um impacto em mim, que era assim, a transferência, ou aqueles vínculos todos, né? Que eram vínculos cotidianos. A criança, né? Ela conhece o mundo, alguém pega ela pela mão e diz, isso é o mundo, né? E apresenta você. Então, essa primeira fase da vida, ela é muito marcante, muito importante. Por isso que a gente diz que o local de procedência, onde a gente nasceu, não substitui. Nenhum lugar vai substituir o local de procedência. Porque é dali que a gente coloca uma luneta para olhar o mundo. Ali que tudo começa, né? Então, ali que as coisas acontecem, né? Então, esse episódio, né, esse fenômeno da imigração, que a gente banaliza tanto nos dias de hoje, todo mundo vai para lá, vai para cá, o fluxo vai, etc., né? Isso parece uma coisa comum, etc. Não, toda a experiência de imigração, ela é densa, né, de sentimentos, né? Ela marca a vida da gente. A gente migra quando quer, mas também se desloca quando não quer, né? Migra por motivos que quer, mas também se desloca porque não tem alternativa, né? Então, se a gente olha para isso, entrando para a casa do imigrante, a gente jamais vai dizer que a experiência do fenômeno da migração é uma coisa, ela é muitas coisas, né? Ela é muitas coisas, e ela é cheia de valor, né? É cheia de valor, ela é importante, é um episódio importante na história de vida de todo mundo, né? Então, ela é marcante na história de vida. Então, eu pude aprender muito com esses imigrantes. Obviamente que, sem dúvida nenhuma, houve uma reciprocidade em termos da experiência, né? Porque sempre que a gente se encontra, todo mundo leva alguma coisa desse encontro, mas eu não tenho dúvida de que quem se beneficiou muito mais com tudo isso foi eu. Eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais condescendente depois que eu fiz essa pesquisa de campo. Você falando, eu também fui, voltando na minha história, né? Nasci em Mato Grosso do Sul, né? A primeira vez que a gente mudou, eu tinha 6 anos de idade, eu fui para Corumbá, que é uma cidade divisa com a Bolívia, né? Agora eu estou divisa com a Argentina e Paraguai. Depois a gente foi morar no Amazonas, depois eu fui morar no Rio de Janeiro, e realmente, assim, na infância tem uma característica meio de comparação, né? Você está ali, eu me lembro no Amazonas, assim, eu ficava vendo o sotaque deles e comparava com como que a gente falava. Às vezes eu até discutia com a professora, eu me lembro de discutir com a professora, que eu falava, não, mas isso aí não é macaxeira, isso aí é mandioca. Então, a gente traz na nossa bagagem essa experiência e isso vai enriquecendo a nossa bagagem e isso a gente também transmite, né, na hora que a gente está interagindo, né? Porque Sim. A gente é o somatório de tudo isso. Então, assim, nossa, muito interessante isso que você está colocando. E aqui em Foz é uma realidade muito presente, né? Porque são 3 países, que é uma coisa só, no sentido assim, são 3 países distintos, culturas diferentes, né? Até idiomas, né? Mas a gente está integrado lá e aqui, né? A gente está aqui, atravessa a ponte, vai para a Argentina, volta, vai abastecer na Argentina, vai comprar, né, coisas no Paraguai, e essa é a nossa casa, né? Falo, por exemplo, a questão de a gente também banaliza, porque a gente não pensa muito, não para pensar muito nisso, né? Afinal, você transita, a vida é corrida, tem muitas coisas para fazer e às vezes, né, não sobra tempo para pensar nessas coisas. Mas se a gente for ver, né, Rose, a fronteira ela ensina muito, né? Essas regiões de fronteira. Porque veja, se você para ali na beira da Ponte da Amizade e olha para o outro lado, é um rio, né, que está passando ali embaixo. É uma ponte, né, que tem menos de 1 quilômetro, né, alguns metros, né? Então, a gente consegue olhar quem está do outro lado. E aí você pensa, o que acontece que do outro lado alguém fala um outro idioma, tem uma noção de cronologia, de tempo, embasada nas suas experiências completamente distintas do que existe do lado de cá, né? Então, é realmente intrigante, né? A gente pensar como nós humanos nos espalhamos nesse planeta, ocupamos alguns territórios, né? Construímos patrimônios culturais, né? Impressionantes e extraordinários, né?
e como durante a nossa história tivemos que lutar muito para manter e para dar continuidade a esses patrimônios, né? Isso tudo marca a gente historicamente, né? As apropriações, as colonizações, né? Tudo isso marca a gente, né? Então, hoje em dia, quando a gente está numa condição muito mais favorável, né? Continua aí uma série de problemas, a violência cultural, a violência estrutural, a violência direta, enfim, uma série de coisas que a gente tem de enfrentar dentro da família humana, mas nós podemos, né, ter já é possível a gente começar a ver que a diversidade, ou a diferença, ou a estrangeiridade, ela é muito mais oportunidade do que ameaça, né? Então, uma coisa, obviamente, quando a gente está dizendo isso, isso pode representar uma ameaça, como de fato a gente tem aí uma série de conflitos, né, que envolvem conflitos entre grupos culturais, entre, né, guerras étnicas e uma série de coisas desse gênero. Mas o problema é, por que a gente vê como ameaça onde não existe ameaça, né? Então, vale a pena checar, né, todo dia, por que a gente, às vezes, né, se estranha com certas coisas ou tem um estranhamento com certas coisas, quando, na verdade, isso não é ameaça. Tem um pensador, que é o Derrida, ele diz o seguinte, ele coloca, ele já não está mais conosco, né, morreu no século passado, que foi logo ali, né, mas ele dizia assim, se existe um padrão para a humanidade, o padrão, uma regularidade, algo que está em toda a humanidade, é a diversidade. Né? Assim como, se existe um padrão para a natureza, é a diversidade. Então, isso está dentro do ecossistema das espécies de uma maneira geral. Né? Então, brigar com a diversidade é brigar com a própria natureza, né, da família humana. Então, isso é o padrão. Quer dizer, nós podemos dizer que nós somos, que nós não podemos generalizar a humanidade em quase nada, mas nisso a gente pode. Né? A gente pode dizer que este é um padrão. Né? Este é um padrão que tem. A gente pode dizer que a gente é tão diferente, é tão cheio, né, de particularidades, de singularidades, que é difícil a gente colocar fulano é muito parecido, ou mesmo um grupo cultural, é difícil. Mas esse padrão a gente pode dar, pode dizer que a diversidade serve para todos nós. Né? Então, esse mecanismo de Foz, a diversidade, ela é um traço identitário de Foz do Iguaçu. Essa cidade se diferencia de outras justamente por essa característica. Né? Quer dizer, você vai numa cidade como São Paulo, você vai encontrar lá uma cidade metropolitana, uma cidade cosmopolita, né? Vai encontrar gente de todo lado. Mas pensa juntar todo esse povo num território pequenininho, concentrado, né? Que é o que acontece aqui em Foz do Iguaçu. Isso é muito singular, é muito... E isso não deixa de ser uma lembrança, um lembrete diário e cotidiano de que somos nós humanos, né? Quer dizer, nós somos diferentes, né? É um lembrete para a gente pensar sobre isso com um pouco mais de interesse, né? E de solidariedade, compreensão, né? Ok. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho para saber um pouquinho mais dessa visão, né, da Nara Oliveira sobre a nossa cidade, Foz do Iguaçu. Um minutinho e estaremos de volta. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Nara Oliveira, a gente está aqui falando então sobre Foz do Iguaçu Intercultural, né? Sobre alteridade. Agora eu pensei numa coisa que é o seguinte: a gente ainda tem uma outra variável na cidade, que é essa circulação intensa de turistas, né, atraídos aí por essa beleza das cataratas do Iguaçu, que também, né, fazem assim com que a cidade, além de toda essa diversidade, ela também, né, tem uma troca de experiências de N etnias, culturas, países, não é isso, Nara?
Então, você vê, tudo faz convergência, né? Quer dizer, então, essa questão do turismo, né? E o turismo internacional, muito marcado também, mas a gente já tem mais de década, eu acho, né? Que Foz do Iguaçu tem olhado com um pouco mais de interesse para o turismo nacional também, né? Para os turistas do território do Brasil, porque como Foz do Iguaçu, ou melhor, as Cataratas do Iguaçu são um atrativo internacional, né? Muitos estrangeiros, né, se deslocam de distâncias enormes para poder chegar aqui e ver as cataratas, né? Então, a tendência é ter um olhar mais dirigido para isso, mas já tem mais de década que se investe bastante, tem se investido cada vez mais no turismo nacional. Então, bem lembrado, né, Rose, esse movimento, além do movimento dos moradores, né, os habitantes, a questão do que a gente fala da migração pendular, né, que é aquele povo que mora aqui em Foz do Iguaçu, trabalha no Paraguai, né, ou tem negócios no Paraguai, ou que mora no Paraguai e trabalha aqui em Foz do Iguaçu, tem essa migração pendular. Foz fica, então, uma cidade dormitório, ou, por vezes, Cidade do Leste é cidade dormitório, porque a pessoa trabalha lá, dorme lá, mas trabalha aqui, né? Quer dizer, volta para lá. Então, além desse trânsito que a gente tem, né, que já caracteriza os habitantes da região de fronteira, né, que marca aqui a rotina do dia a dia, né, dos trabalhadores transfronteiriços, né, tem também esses turistas, as pessoas, os brasileiros que chegam aqui para conhecer o lugar, e tem também que vem daqui, as pessoas que vêm de outros países, né, dentro do turismo internacional. Então, tem mais esse ingrediente, né? O Jackson Lima, que é um jornalista importante aqui na cidade, ele é uma pessoa que olha para Foz com cuidado, ele é um excelente professor, né, para quem quer aprender a olhar para essa cidade com mais cuidado, porque quando eu cheguei aqui, ele já olhava para essa cidade com um respeito, né, com um afeto pelo lugar, assim, e pela história do lugar enorme. Eu adoro ouvir as histórias do Jackson Lima, né? Ele tem aí vários blogs e ele é jornalista, enfim, e ele está sempre falando, né, do quanto a Foz do Iguaçu, que não é a Foz do Iguaçu só das cataratas, não é a Foz do Iguaçu somente da Itaipu, que são esses grandes, né, marcos, né, ou monumentos do turismo, quanto ela tem valor, né? Então, o turismo cultural, né, Rose? O turismo cultural, o turismo científico, né, o turismo de experiência, como a gente diz, né, o turismo etnocultural, né, enfim, são vocações que a gente tem na cidade que hoje, né, já estão mais, eu acho que mesmo o trading turístico está mais olhando mais para isso, mas nós ainda temos muita substância, né, que precisa ser melhor explorada no sentido de dar visibilidade, né? Então a gente tem aqui, eu digo, museus de sítio, né? O jardim, o Reduto Árabe, né? No Jardim São Paulo ali a gente tem um museu de sítio. Quer dizer, ali você entra naquele território, é o que a gente estava falando de inverter a nacionalidade, né? Quer dizer, quando você entra lá, o estrangeiro é a gente, porque naquele reduto, né, a população ou os habitantes são libaneses, né? Então você vai encontrar ali os monumentos arquitetônicos ou outros monumentos libaneses, estabelecimentos comerciais, tudo mais, né? Então é o que a gente chama de museu de sítio, você não precisa deslocar esperando de um museu, tá ali, né? Quer dizer, mas você precisa integrar isso ou dar algum componente, né? Ou investir em políticas de turismo para melhorar ou para formalizar, né, isso como um atrativo, né? Então, a feirinha da JK, que nem a gente diz, né, que é um lugar de encontro de tanta gente no centro da cidade, e ali você pode ver essas pessoas, né, ou gente de todo lado transitando e passando para lá e para cá, dá para a gente ver como é que a cidade respira, né? Também agora, de algum tempo, antes da pandemia, obviamente, né, porque durante a pandemia, aí a gente abre outro parênteses, né, mas antes da pandemia, estava também se olhando mais para isso, etc., porque o turismo local, aqui o turismo das cidades do entorno, né, as pessoas vêm para passar o domingo, vêm para passar o final de semana, né, vêm para passar o dia na cidade, né. Quando eu fiz o mestrado, eu me lembro que tinha algumas pessoas que moravam em Marechal e que vieram fazer o mestrado aqui. Então, elas vinham para fazer as aulas do mestrado aqui. E aí, chegava o meio-dia, a gente que mora aqui, né,
queria comer ali mesmo, na esquina, no bar da UniOeste, na faculdade, para esperar um pouco a hora, terminou a hora do almoço, você vai. E o pessoal queria vir para o centro. Vamos para o centro da cidade, vamos almoçar no centro da cidade. Não entendia muito bem, até que eu fui a Marechal, né? E aí conheci Marechal e entendi por que, né, que as pessoas queriam ir para o centro da cidade. Justamente porque tudo aquilo, nós somos movidos por aquilo que a gente não tem todo dia do nosso lado, a gente tem interesse por essas coisas que a gente desconhece, né? Quer dizer, isso é o que nos faz mais humanos, né? A vontade de aprender aquilo que a gente não sabe. É legal a gente saber um monte de coisa, é legal a gente dominar um monte de coisa, mas é muito mais legal a gente procurar saber o que a gente não sabe. Porque o que a gente sabe, já sabe, né? Então, já está conosco, já faz parte da experiência, mas o que movimenta a vida da gente, o que dá mais adrenalina, o que faz a gente mais vibrante, é quando a gente descobre alguma coisa que a gente ainda não descobriu. Então, as pessoas daqui, das cidades próximas, né? Foz do Iguaçu é cheio de equipamentos culturais na cidade, né? Então, a gente reclama, eu já vi muita gente reclamando da cidade de que falta equipamento cultural. Gente, a gente tem equipamento cultural de sobra aqui dentro, né? A gente não valoriza muito esses equipamentos, e por que não valoriza? Às vezes não frequenta, né? Porque todos os estabelecimentos, né, ou todas as coisas que têm os equipamentos culturais, eles dependem do que para viver? Da ocupação, da humanização, de gente dentro. Então, se a gente não vai, não visita, não procura, né, não aparece, né? As coisas a gente tem que ir atrás para conhecer, né? E aí a gente vai descobrir o quanto realmente a cidade nos reserva de surpresas. É verdade. E tem, assim, a gente tem uma diversidade, mas tem algumas culturas em específico, você até fala de algumas aqui, né? Das famílias que você fala aqui, que elas se destacam mais. Talvez porque elas preservem mais as suas culturas aqui. Você, gaúcha, tem CTG aqui, né? Pois é. Mas eu digo assim, vamos pensar nos de fora, não é isso? Sim. Que elas são mais marcantes, né? Então, por exemplo, você tem a culinária específica, né? E que você sabe que aquilo ali não é importado, é daquela comunidade que está ali, né? Então, ela se mostra através da culinária, através da vestimenta, através do sotaque, enfim. E isso tem algumas que elas dão uma predominância, assim, né? E uma visibilidade maior, não é isso? Não é por nada, né, que a gastronomia ocupa um papel tão importante, né, Rose? Porque é um pretexto bom, né, para a gente se aproximar dessas culturas ou se aproximar desses imigrantes, né, e tudo mais. Porque você chega lá e você senta uma mesa, né, e aí você está junto, você está no meio, está dentro, né, você está dentro. Então, e aos poucos, né, os sabores da terra vão fazendo a ponte e a gente vai conseguindo uma aproximação maior, né? Então, a gente tem, claro, tem famílias, né, por exemplo, as famílias taiwanesas, né, até mesmo porque a questão do idioma é mais difícil, né, é mais difícil aprender a língua, né, do que quando você vai falar, os árabes, por exemplo, eles vêm falando o inglês e o francês, enfim, e aí aprendem, né, mais facilmente o espanhol e o português, e aí conseguem um vínculo mais rápido, né, então mais fácil. Já os taiwaneses é um pouco mais difícil. Eu fiz entrevistas com famílias de taiwaneses em que os pais já viviam aqui há 40 anos e não falavam a língua, né, então, entrevistas mediadas pelos netos, por hora por filhos, né? Porque às vezes os pais e os filhos, né, não falam, vieram de lá ou eram muito pequenos quando chegaram e não aprenderam o idioma de imediato, né? Então é mais difícil. Mas esse aspecto que você falou, tem famílias que tem concentrações, né, em que essa família consanguínea aparece mais. Por outro lado, chama a atenção da gente os casamentos mistos, né, nessa região, que são os casamentos interculturais, né? E isso é impressionante. A gente tem famílias, eu não me canso de olhar, porque eu acho de uma beleza estética extraordinária, estética no sentido, não de estética da forma, mas da filosofia mesmo, né? De você pensar o quanto isso nos ensina, que por exemplo, a gente chega em sala de aula e tem lá os alunos, né, que tem um biotipo
árabe, né? E eles são brasileiros, nasceram no Brasil, não são libaneses, né? Mas você olha, né? E quando a gente diz não são libaneses, são brasileiros tanto quanto nós, nasceram aqui. Aliás, são iguaçuenses, sim, certo? São iguaçuenses, nasceram em Foz do Iguaçu. Eu sou brasileira e vim de outro estado, então eu sou estrangeira de dentro. Eles não, eles nasceram aqui. E você olha para aquela carinha, né? E você diz, é um estrangeiro. Não é um estrangeiro, ele nasceu aqui. Se a gente for usar a definição clássica do que é ser estrangeiro, que é aquele que vem de um outro país, né? Um imigrante, vem de um outro país, não veio. Está aqui, nasceu aqui, é da terra. Né? A mesma coisa acontece com os descendentes de taiwanês, ou enfim, indianos, e seja lá o que for, né? Então, você olha essas configurações familiares, e às vezes você vê, chega a ter 7 nacionalidades diferentes numa única família, né? Numa única estrutura familiar, envolvendo aí irmãos, né? Envolvendo tios, irmãos, primos, enfim. Então, isso também é interessante, né? Eu digo essas formações, eu tinha um professor no mestrado que ele chamava isso de formações rebeldes, né? Que são formações que não se enquadram numa única nacionalidade. Elas transbordam a nacionalidade, não tem jeito, né? E aqui a gente vê muito isso. E aí, veja, quando você tem um grupo intercultural dentro da própria família, né? Você tem que olhar a gente tem que olhar com isso de um jeito diferente, porque não tem como não aprender com isso, né? Não tem como não aprender. E a questão do idioma também, né, é muito Sim. presente. Então, você vai num restaurante típico, né, tailandês, chinês, né, libanês, e você está vendo, você está ouvindo, as pessoas estão conversando ali em árabe, em tailandês, em chinês, né? Isso. Está presente. Aí você encontra com uma pessoa, tá, eu sou de Foz do Iguaçu, daqui a pouco o pai chega, o pai é paraguaio, ou a mãe é argentina, e é assim, é absolutamente natural, né? Essa diversidade aqui na região. Essa semana, tive um aluno que está fazendo um TCC, formando, e está trabalhando já como gerente de marketing, aluno de publicidade no Paraguai, está trabalhando lá numa empresa grande, e aí ele estava me contando, né, a mãe dele é brasileira, o pai é árabe, né, e ele tem na família essa diversidade, né, de nacionalidades. Ele fala 6 idiomas, né, e tem 20 anos, né, quer dizer, 20 anos, quer dizer, veio para o Brasil, né, já tinha 12 ou 13 anos de idade, quando veio para morar em Foz, porque morava no Paraguai, né? Então, falava o espanhol, falava o francês, falava o inglês, falava o guarani, antes de vir para cá e falar o português, né? Então, é uma riqueza em termos de possibilidades para a gente estudar isso, né? E a língua, como você disse, né? Ela é um componente muito importante, né? Porque uma das barreiras entre culturas é justamente o idioma, né? Quer dizer, há pessoas que não conseguem. Obviamente que a gente diz que nós somos humanos em qualquer lugar. Se a gente quer, a gente se comunica, né? Mas tem que fazer um esforço muito maior se você não domina o idioma. Agora, se você domina o idioma, você já sai, né? Com essa predisposição, né? Você já tá podendo se relacionar com muitas pessoas que não aquelas do local onde você nasceu ou do idioma nativo, né? Agora, eu trabalhei, né, na escola libanesa aqui na Felipe Vancher, e assim, as crianças de pequenininhas, elas já começam a ser educadas em 3 idiomas. É o árabe, é o inglês e é o português. As aulas, elas já são assim, o material didático são 3 materiais, elas aprendem já de pequenininhas, né? No Brasil, eu acho que a gente tem menos isso, porque no Paraguai também assim, a pessoa chega, fala fluentemente, aí ela fala, não, eu sou paraguaio, você fica assim, poxa, como que fala tão fluente? Aí a pessoa fala guarani, fala o espanhol, fala o português fluente, né? Isso que você fala é bem importante, né, Rose? Porque, veja, no Brasil a gente não tem a experiência de aprender idioma na escola. A gente aprende, entre aspas, né, o idioma que a gente tem na escola não nos faz falantes. Né? Quer dizer, a gente não sai falante. Mas na escola árabe, né, ou enfim, no Paraguai,
na escola eles aprendem a falar, né? Então, realmente, a gente tem uma lacuna aqui nesse sentido, né? A educação pública, enfim, ou mesmo muitas vezes em algumas instituições particulares, não é na escola que as pessoas se alfabetizam na língua estrangeira, né? Elas vão fazer fora cursos, né? Porque na educação regular, pública ou particular, a gente não consegue sair falante, né? Aprende algumas coisas, mas não consegue sair falante, né? A gente acaba aprendendo um pouquinho de ouvir, né? Aí você fala uma palavra, você fala outra, né? E aí a gente acaba assim sendo familiar para a gente, embora a gente desconheça, né? Os sentidos, as traduções, a compreensão exata, né? Bom, você também, além de você ter interagido nas famílias, você também entrou nesses que você chamou aqui de espaços urbanos, que são alguns estabelecimentos, né, que têm uma culturalidade forte, né, que tem uma história aqui na região. A gente tem pouquinho tempo ainda, uns 5 minutinhos, mas você podia falar um pouquinho dessa experiência também? Sim. Bom, a vida da gente cotidiana, minha, sua, Rose, de quem está ouvindo aqui, a gente levanta todos os dias e frequenta alguns lugares, né? Vai a alguns lugares para comprar as coisas, é o supermercado, ou o mercadinho, né? Enfim, frequenta uma livraria, costuma ir numa padaria, quer dizer, a vida do dia a dia, ela tem aí uma série de requisições, né, que a gente faz. A gente está tão acostumado com isso que não se dá conta, mas nós escolhemos uma série de lugares para frequentar na nossa vida. E esses lugares que a gente escolhe porque tem alguma identificação com eles, né? Então, essas identificações falam sobre nós, né? Quer dizer, eu frequento aquele lugar, isso diz sobre mim, né? Então, eu prefiro ir nesse lugar e não ir no outro, né? Eu prefiro comprar esse tipo de mercadoria ou não comprar, enfim, então, ou comprar em outro, né? Eu prefiro ir naquele restaurante e não nesse. Então, quando eu fui fazer a pesquisa, os imigrantes mais ou menos me contavam dos seus roteiros, né? Onde é que eles se movimentavam na cidade. Tinha lá, dentro da pesquisa, um momento para isso, né? Muito bem. Qual é o trânsito? Onde é que eu caminho na cidade, né? Qual é o meu itinerário na cidade? E aí eles me contavam sobre isso e eu ia conferir esses itinerários, né? Quer dizer, ia nesses lugares para tentar, de algum jeito, passar pela mesma experiência. Nunca a gente vai passar pela mesma experiência, mas é uma tentativa de se aproximar da experiência do imigrante que frequenta aquele lugar e que conhece aquele que está vendendo naquele lugar, enfim. E aí eu entrei nas histórias, então, né, por derivação, nas histórias dos proprietários desses estabelecimentos também, que uma boa parte deles são imigrantes, eram imigrantes também, né? Então, eu tenho aquele grupo que foi o grupo original, né, de imigrantes, e tem esse segundo grupo que incorporou a experiência, né? E que também aprendi impressionantemente, porque é nesses estabelecimentos comerciais que a gente não precisa de autorização para entrar, né? É lá que a gente começa a ver essa realidade de estrangeiros em Foz. Porque entrar na casa, como eu disse, né, é um privilégio. Eu tive o privilégio, pela pesquisa, de entrar na casa das pessoas, mas você não invade a casa das pessoas. Mas, então, a sua curiosidade, o seu interesse, a pessoa que se interessa por isso, ela vai frequentar ambientes que todo mundo frequenta. E aí os estabelecimentos comerciais, eles são para nós também uma ponte, né, entre essas culturas, né? Muito bem, nós estamos então hoje encerrando em alto nível esse programa, né? Com toda essa experiência aí multicultural, Foz do Iguaçu Intercultural, a obra de hoje, Cotidiano e Narrativas da Alteridade, né? Nara Oliveira, antropóloga. Agora, Nara, o seu livro, ele também está em vários lugares da cidade, né, digamos assim, nessa livraria que consta, né, no seu livro, franco-brasileira, né, que tem uma francesa, né, na frente. Tá lá o seu livro, nas Cataratas do Iguaçu também está lá o seu livro. Quer dizer, isso é bacana porque o turista ele também vai ter acesso a essa informação, não é? O pessoal daqui de Foz, então ele já é, digamos assim, já é uma experiência multicultural por si só, né? Eu já tive retorno de turistas que compraram o livro, leram o livro, agradecendo, porque
aprenderam, tipo, viram a cidade por um prisma, né, que jamais podiam esperar. Já tive alguns feedbacks assim, isso foi muito legal, né, porque tem pessoas que realmente se interessam em saber mais, né, pelo lugar. É questão do turismo cultural, como a gente disse, né, pessoa, se ela tiver, ela vai. Gente, agora a gente tem mais escritores, né? Tem a Denise Paro aí, que escreveu recentemente, tem muito mais gente escrevendo sobre a cidade. Mas quando eu escrevi há 12 anos, né? Quase 10 anos, foi em 2012, quando eu escrevi, a gente passou muito trabalho com fontes, porque pouca gente escrevia sobre a cidade. Claro que a cidade entra, né, em qualquer livro, dentro das ciências sociais, você vai falar, contextualizar, mas sobre a cidade propriamente dita, né, a gente não tinha tanta coisa assim, então alegra, né, agora a gente já tem mais recursos para saber um pouco mais, porque tem mais publicações, né, e a gente pode agradecer a professora Rose também. Oi? E a gente pode agradecer a professora Rose também em razão da própria editora, né? Porque uma editora local tem muito valor para os escritores locais, né? Então, a Epígrafe aí encurtando, né, as distâncias, né, e aproximando as pessoas dessa realidade que é a cidade de Foz do Iguaçu e o território de fronteira, né, das pessoas que vivem aqui no território de fronteira. Nara, hoje foi muito gostoso o nosso papo aqui, interessantíssimo. A gente ficaria mais um tempão conversando. Ficaria mesmo. Eu sou Mas a gente suspeita, né? Se deixar, eu vou. então, eu quero agradecer imensamente aí a sua participação, muito rica. E quero agradecer também a sua, né? Você que esteve aí acompanhando a gente todos os sábados, às 9 da manhã. Então, sábado que vem estaremos aqui novamente. Tchau, tchau para vocês. Obrigada a todos. Obrigada, Nara. Obrigada a você, Rose. Obrigada a todo mundo. Fiquem todos bem aí e até a próxima. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.